É isso que nós fazemos, é isso que nós somos. Somos adoradores, louvamos o nome de Jesus. Essa música diz para que você deixe, para que você se abra e deixe o ambiente dos céus se manifestar nesse lugar. Como eu disse da outra vez, o ambiente dos céus é um ambiente de adoração, onde Deus está no centro e tudo que existe à sua volta o adora, o louva, o exalta. Então que seja assim aqui também, que a adoração seja somente a Ele, ao nome dEle. É de manhã, você ainda não teve tempo de pensar em muitas coisas, então aproveite e foque a sua mente no Senhor e deixe Ele se mover de forma sobrenatural no seu interior. Mover do sobrenatural invadir este lugar, invadir este lugar, o seu coração. Deixa o ambiente do céu descer sobre nós, sobre nós.
aplauda ao Senhor. Todo louvor nós cantaremos. Coroar a Jesus é declará-lo rei. É dizer a Ele que no nosso coração, Ele que dá as ordens, Ele que manda, Ele que determina, Ele é tudo em nós. Que no centro do seu coração, aonde há um trono, esteja Jesus ali sentado, ditando as regras e o caminho da tua vida. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, aleluia. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Aleluia. Tudo que há em nós pertence ao Senhor. Feche os seus olhos, erga as suas mãos e cante a Ele. Toda honra e toda glória. Rei eternamente, ó Senhor. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais Pela fé nós real, podemos ver o a Senhor. Ele ministramos o louvor. Cante mais uma vez, ao único. Único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Cante ao único. Só Ele. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Maravilhoso louvar e engrandecer ao Senhor. O Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ele é o centro. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos
Aleluia, Jesus. Aleluias, aleluias. Vamos continuar exaltando. Tu és Senhor e Rei. Senhor, aquele a quem nós pertencemos, somos dele. Aleluias. Engrandecemos porque ele está acima de tudo, acima de todos. Ele está no mais alto e sublime trono. A palavra de Deus diz que entre os homens não há nome dado semelhante ao de Jesus, pelo qual devemos ser salvos. O nome dele está acima de todo nome. Aleluias. Continua exaltando ao Senhor. Acima de todos ele está. Acima de tudo. Sabe quem está? Está o Senhor entronizado. Todos o louvam. Os anjos e os homens, os céus e a terra, até a natureza, montanhas e mares declaram quem tu és. E você pode declarar nessa manhã quem ele é. Tu és Senhor e Rei. Tu reinas sobre o universo. Justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado está pra sempre, reinarás. E nós, prostrados aos teus pés, escolhendo a melhor parte, erguemos o teu santo nome. Aleluias. Em adoração, se permita se entregar ao Senhor. Nos entregamos a ti. Toma o teu lugar e habitas entre nós, ó Santo Deus. Tu estás, Senhor, aleluia. Acima de todos, acima de tudo, Está o Senhor. está o Senhor entronizado. E os homens cantam. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei. Governa sobre nós. Governa sobre o universo. Justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás pra sempre, reinarás.
sentar, amém? Glória a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Como é bom entender isso, né? Como é bom entender isso. A ministração do Paulo, ele falava sobre conhecer esse Deus, ter esse compromisso com Deus, né? O mundo realmente não está fácil, a situação aqui neste mundo. Mas entender que é Ele que governa. É Ele que governa. É Ele que não perdeu e nunca vai perder o controle da situação. É Jesus, é Jesus. E esse Jesus me trouxe para perto dele. Esse Jesus me chama de filho. Esse Deus me resgatou e me colocou em sua presença. Então, por que eu vou andar com medo? Por que eu vou andar assustado? Não, eu sirvo ao Deus que não perde a situação, que não perde o controle da situação. Então, que eu possa cada dia, igual os meninos cantaram aqui, com tanta força, com tanta alegria, louvar, entendendo que Ele está no controle. Aleluia, glória a Jesus. Ore comigo mais uma vez, Paizinho. Obrigado, Deus, obrigado. Obrigado porque, Deus, o Senhor nos resgatou, Deus. Obrigado porque todos os dias, Deus, todos os dias tem surgido desafio em nossas vidas, Senhor. E muitos deles, ó Deus, nós temos alcançado. Nós temos vencido as batalhas, Deus. E foi o Senhor que tem assim nos ajudado a isso, papai. Quantas batalhas, Deus, nesses últimos dias, semanas, meses e até anos, Deus, se levantaram contra a tua igreja, Deus, mas a tua igreja tem prevalecido, porque o Senhor fez para esta igreja uma promessa e tem cumprido dia a dia, Deus. Então esta manhã, Deus, é cantar assim, Deus, Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo, Deus. E apesar dessa Tua santidade, Deus, o Senhor traz povo, ó Deus, que um dia, Senhor, estava preso aí, Deus, no pecado, preso aí, ó Pai, em várias situações, e o Senhor os tornou santos. Aleluia, aleluia. Glória, honra, majestade seja o Teu nome, Deus. Que outros e outros povos, ó Deus, se acheguem ao Senhor. Que esta nação, Deus, se achegue ao Senhor e entenda, Deus, compreenda, Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. Esse Evangelho que só nos faz bem. Esse Evangelho que nos dá, Deus, nova vida, Senhor. Esse Evangelho que nos liberta, Deus. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Que cada dia, Deus, possamos entender isso, ó Deus. Que o Senhor está no controle de tudo e é o Senhor que governa. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, vamos fazer um momento também de oferta. Eu até imaginava que tinha um momento missionário, por isso que eu não vim antes. Vamos fazer uma leitura aqui no livro de Provérbios, no capítulo 3. E aí você que trouxe sua oferta, seu dízimo, ao fazer a leitura, você pode trazer aqui na frente, ou procurar os irmãos que não estão lá atrás. Você pode trazer aqui. Provérbios no capítulo 3, o verso é o 5, fala assim. Se todos acharam. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. Reconheça em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherá fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu,
não rejeite a disciplina do Senhor, nem te enfarde da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o Pai aos filhos, a quem quer bem. Amém? Que nós possamos cada dia entender, se aproximar e obedecer esta voz. Quando nós somos ouvintes, simplesmente ouvinte, as coisas não acontecem, mas quando nós ouvimos e a praticamos, com certeza, algo novo acontece. E é isso que Deus quer fazer na vida dos seus filhos, algo novo, cada dia algo diferente. Ele tem prazer de abençoar. Amém? Faz em nome de Jesus Cristo, mais uma vez oramos ao Senhor, Deus, consagrando o Senhor a Ti, Deus, assim como o culto que já foi oferecido, Deus, e daqui um pouquinho iremos ouvir a Sua palavra. Também queremos consagrar ao Senhor, ó Pai, os dízimos e a oferta, Deus, que os Seus filhos, ó Deus, trouxeram para entregar a Sua casa, entendendo, Deus, entendendo que é o Senhor, entendendo, ó Pai, que foi o Senhor que nos deu, entendendo, ó Pai, que é o Senhor, ó Pai, que tem nos dado estas condições, ó Pai, de ofertar, de abençoar, de trazer aquilo, Deus querido, que antes o Senhor nos deu. Então, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor sempre possa abençoar cada um que vão fazer essa manhã isso, ó Deus, mas também aqueles que não terão condições, ó Deus, mas que eles possam ter condições em nome de Jesus, e que a bênção do Senhor, ó Pai, venha sobre a vida de cada um em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Se coloca de pé, amém? Tudo isso só é possível porque o Senhor deixou os céus, deixou sua glória para vir a este lugar e morrer por nós. Aleluia. Que no meu coração haja um altar de adoração ao Senhor, em agradecimento à sua graça, à sua misericórdia. Deixou os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim, o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, e hoje o seu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. E dentro do meu coração será assim: no altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Que Ele fez por nós, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus. Obrigado, Senhor. Levou sobre si pecado e dor. O meu pecado e as minhas dores Venceu estavam sobre a Ele. morte e ressuscitou.
sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou sua glória, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, só tu és Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. só tu és, Senhor. Aleluias, aleluias a Jesus, aleluias. É por isso que estamos aqui essa manhã, porque fomos libertos pelo sangue da cruz, pelo sangue glorioso de Jesus vertido naquela cruz. Que bom que você está aqui essa manhã, que bom que o Senhor preparou esse dia para você e que você respondeu e veio à presença do Senhor. Deus te abençoe muito, em nome de Jesus. Quero convidar você para abrir sua Bíblia aí, na primeira carta de Pedro. As crianças já podem ficar à vontade para subir, por favor. Primeira carta de Pedro, no capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 ao 10. Esse texto é tema do nosso aniversário, tem sido tema, ao longo desse mês nós temos conversado sobre esse texto, pedido ao Senhor que fale conosco, que nos abençoe por meio dele. Então, se você não ouviu os outros cultos, tem a oportunidade de ouvir, porque estão gravados lá no canal da igreja, que o Senhor possa seguir falando aos nossos corações, nos desafiando, nos abençoando e nos fazendo cada vez mais nos aproximar de Jesus e que Ele se agrade de nós. Nós somos criados para louvor da sua glória. Que Deus tenha prazer na minha e na sua vida, que Deus se agrade de nós e nos abençoe, ser servido de nos abençoar. Eu quero ainda, antes de nós lermos aqui a palavra, fazer uma oração especial. Nós temos uma família da nossa igreja que está enlutada nesse dia. A irmã Cida perdeu um cunhado de forma muito trágica, né? Um acidente de carro ontem. Então nós queremos orar por eles. Esse rapaz é a esposa da Vilma, uma das irmãs da Cida. Nós tivemos a oportunidade de ir à casa deles, evangelizá-los. Não faz muito tempo, falamos do amor de Deus para eles, uma família, um casal muito atencioso. Que Deus possa ter dado a esse moço uma oportunidade de confessar Jesus. Naquela ocasião ele não fez, quando nós estivemos lá evangelizando. Foi oferecido a eles esta oportunidade, não é, de entregarem a vida a Jesus. E eles não tomaram essa decisão naquele momento. Mas que o Senhor possa ter dado a ele uma oportunidade, que ele tenha entregue a sua vida a Jesus, que de alguma forma o Espírito Santo possa ter falado ao coração dele, e que ele tenha tido esta oportunidade. Quanto aos familiares, né, a Vilma, que é a esposa, a viúva agora, e a Cida, o Nelson, enfim, toda aquela família, eu quero orar com você para que Deus conforte, console. Esse moço tinha filhos também, que Deus possa abençoar essa família. Curva sua cabeça, por favor. Ore pedindo ao Espírito Santo que console essas famílias, essa família, cada uma dessas vidas, em nome de Jesus. Senhor, oramos agora em favor da Cida, do Nelson, da Vilma e de cada familiar daquele moço que perdeu a vida naquele acidente, Senhor. Deus, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor fortaleça essa família, que o Senhor dê a eles o suporte necessário, para que eles, ó Deus, não se entristeçam além daquilo que é normal, natural. Ó Espírito de Deus, venha confortar, venha consolar, Senhor. Trabalha naquelas vidas, ó Deus. Cida e Nelson, aquela família tem buscado se aproximar de Ti, te servir, Senhor. Ajuda eles nesse momento difícil, nesse momento de perda, de dor. Muitos de nós sabemos, ó Pai, como é difícil esse momento.
que em nome de Jesus, Deus, eles possam sentir, Deus, o aconchego do Espírito, que eles possam sentir, ó Deus, o carinho, o afago do Espírito de Deus na vida deles, ó Pai. Oramos por essa família, oramos pela viúva, oramos pelos filhos, pedimos que o Senhor venha fortalecê-los, suprindo a necessidade, dando graça, Senhor, e dando acima de tudo, Senhor, se ainda não tiveram uma oportunidade de se encontrar contigo. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos dá esta oportunidade de orar, Pai. E eu sei que não há forma de amor maior do que orar, interceder, clamar em favor de outras vidas. E é isso que fazemos em favor dessa família esta manhã, em nome de Jesus, para a glória do seu nome. Amém. Amém. Glória a Deus. Para que a gente fique só com a palavra, domingo que vem nós não teremos nenhum evento aqui na igreja. A maioria dos irmãos, se não todos, já estão sabendo, não é? No final de semana que vem nós estaremos comemorando o nosso 21º aniversário. Então, nós esse ano resolvemos fazer isso em uma chácara, porque assim a gente consegue compor, vai ter batismo, né? São 6 pessoas, se Deus quiser, estarão descendo as águas do batismo. E nós, então, celebraremos junto com esses irmãos lá na chácara. É uma chácara pertinho daqui, está a 10 minutos daqui, de carro. Então, os irmãos todos têm a oportunidade de ir. O café da manhã começa às 9 da manhã, e aí em seguida a gente tem o batismo e o culto. Todos os irmãos da igreja, todos os membros estão convidados para participarem desse momento, tanto do café da manhã conosco, quanto do culto, do batismo, do culto que acontecerá em seguida. Claro, obviamente não tem nenhum custo para isso, vocês podem ir à vontade, mesmo você que não deu o seu nome ainda, que não falou nada, pode ir lá para participar com a gente do café, do batismo e na sequência do culto. Todos os membros estão liberados para isso, obviamente. Depois disso, nós vamos passar um dia inteiro lá, o domingo, vamos almoçar juntos, teremos a tarde livre para os irmãos se divertirem lá, tem piscina, tem campo de futebol, tem salão de jogos, os irmãos vão ter uma tarde, eu tenho certeza, agradável, de comunhão, de estar juntos, né, passar um tempo maior juntos. Então, eu queria convidar você para aproveitar essa oportunidade. Se assim você quiser fazer, tem um custo para isso. Nos procure que a gente informa a você melhor sobre esse custo. E por fim, se você quer muito ir e não tem condição financeira, você já sabe os custos e não tem condição de ir financeiramente, você tem o tempo livre, mas não tem o recurso. Por favor, não deixe de ir por causa disso. Nos procure e diga, pastor, eu quero muito ir, queria ir com a minha família, mas a gente não tem condição de pagar. Você não deixará de ir por causa disso, tá bom? Então se esforce, procure a gente e vai ser bênção. Se você pode ir e pode pagar, é bom porque ajuda a gente, não é, nas despesas que nós vamos ter lá, vai ser bênção para a igreja do Senhor. Mas se você não pode pagar, não deixe de ir por causa disso, nos procure, por favor. Nós já temos 130 pessoas que estão, que já confirmaram presença, né? 130 pessoas, então faltam poucos lugares, o lugar não cabe muito mais que isso, mas ainda dá tempo ainda, não é, de você nos procurar e ir com a gente nesse próximo final de semana. Bom, a segunda-feira era, via de regra, um feriado, né, porque era ponte de carnaval. Mas acabou que esse ano não vai ter carnaval na maioria das cidades, e então muitas pessoas vão trabalhar. Mas ainda assim, aqueles que não forem trabalhar, que tiveram a segunda-feira livre, nós teremos uma outra oportunidade, mais um dia para a gente passar juntos lá. Então, de novo, pela manhã vai ter o café, aí o culto pela manhã, logo depois o almoço e uma tarde inteira livre até o final da segunda-feira, e no final do dia a gente volta para casa. Não tem espaço para dormir lá, para todo mundo dormir. Então você deve ir, ficar o domingo inteiro, né, o dia inteiro. Tem espaço, tem como tomar um banho lá, se você quiser levar a roupa para você trocar lá, dá para você tomar banho. Mas também a 10 minutos daqui, aqueles que têm carro vão ter facilidade de se deslocar para ir para a sua casa, se preparar para o culto, como quiserem fazer, tá bom? Aqueles que têm crianças, ou aqueles que de repente moram longe, ou aqueles que não têm carro. Pastor, a gente quer ir, vamos querer ficar lá domingo para segunda. Queremos dormir lá. Tem espaço para alguns. A gente não abriu porque não tem espaço para todos, não é? Para 100 e tantas pessoas não tem espaço. Mas em alguns casos, se você quiser ficar, não tem condução, não tem carro próprio, quer ficar lá, a gente dá um jeito para você ficar na chácara também, de domingo para segunda. Tudo pode ser conversado e acertado, tá bom? O pastor Manuel vai estar com a gente domingo de manhã lá, ajudando no batismo, pregando a palavra. Não sei se tem mais alguns irmãos da congregação de São Caetano, eu espero que sim.
mas lá de Ilha Solteira também está vindo o pastor Gari, junto com alguns irmãos, vindo de Ilha Solteira para participar com a gente desse momento. Então, ore a Deus, ore por nós. Se você de toda forma não quer, não pode participar, amém. Mas ore para que seja uma bênção em nome do Senhor Jesus. Amém. Qualquer outra dúvida, por favor, procure a gente, manifeste lá no grupo, no canal da igreja, a gente vai se falando por lá também, e estamos à disposição dos irmãos. Bom, vamos ler a palavra? 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, está escrito assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisias e invejas, de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E pedra de tropeço, e rocha de ofensa, são esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém. Glória a Deus. A gente tem falado algumas vezes, e é bom você lembrar sempre, não é? Que nós somos essa raça eleita, nós somos esse sacerdócio real, essa nação santa, esse povo de propriedade exclusiva de Deus. E é bom você lembrar também que tudo isso é e sempre foi por misericórdia. É a misericórdia de Deus que nos alcançou. Nós lemos isso no versículo 10. Vós que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Vós que antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então nós estamos muito conscientes de que tudo é pela misericórdia de Deus. Porém, tem uma frase que eu queria compartilhar com você, não está dando para passar aqui não, né? Não dá? Eu que não estou vendo. Então, isso aqui para a gente não esquecer mais, nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Pois não. E você já sabe também que tudo foi e é por misericórdia. Pode passar, minha irmã? Mas eu quero lembrá-los sobre isso aqui. Os filhos de Deus, no entanto, não devem viver ociosamente. Algumas pessoas, depois que entendem o privilégio que têm, a graça que alcançaram, então eles relaxam. Eles pensam que agora eles podem ficar tranquilos, descansando na sua salvação. E Deus, ainda que não nos salvou por causa das nossas obras, Ele nos salvou para obras. Ele quer que a gente faça, Ele espera que a gente faça alguma coisa. E é sempre bom a gente ter consciência que para todo grande privilégio, tem também uma grande responsabilidade. Então, eu e você devemos sempre nos lembrar disso. Nós já falamos disso a contento nos dias passados. Eu quero avançar para aquilo que o Senhor espera de nós. Nós falamos que o Senhor espera que a gente se despoje, né? Despojando-vos. O Senhor espera que a gente deseje e deseje ardentemente. E o Senhor se espera que a gente se achegue. Então veja, por favor. Aqui diz o seguinte. Aqui diz o seguinte. Obrigado. Precisamos então nos despojar. Nós lemos isso semana passada, lembram disso? Despojando-vos, portanto, de toda a maldade, dolo, hipocrisia, inveja e toda sorte de maledicência. A gente já viu que isso não cabe àqueles que são de Deus. Que a gente tem que se livrar disso. A gente tem que deixar estas coisas, não é? A maldade já não cabe mais para nós. Não dá para haver cristãos maldosos.
Nós não podemos ter dolo, não é? Nós não podemos agir de acordo com o que nos interessa apenas, adequar e sempre tentar levar vantagem em tudo. Os cristãos, via de regra, são pessoas que não têm dolo. Lembra quando Jesus encontrou Natanael? Ele diz, eis aí um israelita em quem não há dolo. É um camarada que não tem duas caras. Quando ele está falando é porque é aquilo que ele está pensando. Ele não fala algo que não está no coração dele. Dia após dia temos que aprender isso. Porque às vezes a gente fala e age de forma a sermos agradáveis, aceitos, de forma geral, né? Por todos. Nós queremos, é uma tendência, é uma necessidade humana. O ser humano tem necessidade de ser aceito, de ser benquisto. E nós muitas vezes negociamos princípios bíblicos e princípios cristãos por causa da nossa necessidade de sermos aceitos. Isso é dolo, não é? Agir dessa forma é agir com dolo. É agir de caso pensado. É pensar e dizer assim, não, vou me portar assim para que eu possa ser aceito. Não, se aquilo não está de acordo com a vontade de Deus para você, então não está de acordo com a vontade de Deus para você. Se você não topa aquilo, se não é bom para a sua vida, se não está de acordo com a sua fé, você tem que ter coragem. Eu tenho que ter coragem de dizer, olha, isso eu agradeço muito, mas eu tenho outros princípios, eu tenho outra forma de pensar, o Espírito Santo me habita, Deus falou comigo, Deus transformou minha vida, e já não dá mais para agir desta forma, não é? Além disso, nós falamos lá sobre a hipocrisia, que jamais deve haver entre os cristãos, não deve haver entre nós inveja, não deve haver entre nós nenhum tipo de maledicência, né? Da nossa boca, a Bíblia diz que não pode, a mesma fonte não pode jorrar água doce e água amarga. É difícil você imaginar que da mesma fonte possa sair hinos de louvor a Deus, palavras de gratidão a Deus e palavras de ofensa aos outros, palavras que ferem, que machucam os outros. E nós temos que ter cuidado com essas coisas, até porque quando nós nos sentimos machucados, é uma tendência natural, instintivo. Quando você está sendo machucado, você reage, às vezes reage de forma complicada, ruim. E sabe que às vezes nós estamos preparados para agir de forma adequada. Porque para agir, dá tempo de pensar, dá tempo de se planejar. Então a gente age de forma adequada. Mas nem todos estamos preparados para reagir de forma adequada. Eu disse que a diferença entre agir e reagir é que para agir a gente pensa, a gente para, a gente tem tempo de programar como é que vai agir. Mas a reação a gente não controla. Às vezes a gente reage, demonstra a nossa carnalidade. Não é? Porque nós reagimos mal. Nós, quando somos ofendidos, nós ofendemos. Quando a gente é prejudicado, a gente prejudica. Quando a gente é ferido, a gente fere. Quando alguém nos machuca com palavras, nossa tendência é responder à altura para machucar também. E o Senhor quer que a gente aprenda a tirar de nós todo esse tipo de maledicência. Tem uma outra coisa também que o Senhor espera de nós, que a gente deseje. Como diz o versículo seguinte ali, por favor, o versículo seguinte, devemos desejar ardentemente. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Então, desejar e desejar ardentemente. É ruim quando a gente olha para o povo de Deus, do nosso contexto, da nossa geração, e vê que esse povo já não deseja mais as coisas de Deus. Quiçá deseja ardentemente. Né? As pessoas não desejam. É normal. Elas estão tão ocupadas e tão distraídas com tantas coisas que elas já não desejam mais as coisas de Deus. É duro você ver cristãos que para ele já não faz mais diferença se ele participa ou não dos cultos de oração. Para ele pouco importa se já não tem mais vigília, se tem ou se não tem vigília. Pouco importa se tem ou se não tem oração pela manhã. Óbvio, irmãos, a gente está falando daqueles que estão ocupados nesse horário, que estão trabalhando, que estão estudando, que têm um a fazer. Estou falando daqueles que realmente já tanto faz. Eles poderiam estar ali, mas eles não desejam mais estar ali. Sabe, as coisas de Deus começaram a ficar maçantes, começaram a ficar difíceis. A gente já não tem mais paciência para ouvir a palavra de Deus por 30 minutos. Sabe que as pregações estão sendo cada vez mais reduzidas no nosso país, porque o povo, de forma geral, também não tem paciência para ouvir. Nós somos uma geração muito ativa, que gosta de estar mexendo em muitas coisas ao mesmo tempo. Então, você sabe que o louvor, ele ainda alcança essa graça. É muito normal nós vermos na hora do louvor,
está todo mundo participando do louvor, está todo mundo ali envolvido, comprometido com o louvor. Mas na hora da palavra, parece que tem um bichinho ali, sabe? As pessoas não conseguem ficar quietas e ouvir a palavra e serem abençoados por essa palavra. Então elas não conseguem sequer ouvir, escutam, estão no ambiente, mas não ouvem. Tem dificuldade de ouvir, tem dificuldade de parar um tempo para ouvir a palavra. E meus irmãos, a nossa fé, ela é fortalecida pela palavra. A fé vem e pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, cada vez que nós estamos aqui, é a oportunidade de nós ouvirmos a palavra de Deus. Tome cuidado com isso. Tome cuidado com isso, porque é muito comum que haja situações que tentam nos distrair no momento da palavra. Nós estamos em culto a Deus. E a palavra de Deus tem um poder transformador, tem poder de nos limpar, tem poder de nos desafiar a viver uma vida melhor. O momento da palavra é a hora que Deus, Ele consola alguns. É a hora da profecia, é a hora que vem consolo para algumas almas que estão abatidas. A hora da profecia é a hora que Deus nos edifica. Na hora da palavra é que nós somos edificados. A palavra de Deus tem poder de nos edificar. É na hora da palavra que nós somos exortados muitas vezes. Que às vezes a coisa não está muito legal na nossa vida, e Deus que sabe, Ele vinha uma palavra para nos exortar. Então é um momento essencial, o momento da palavra. Nós precisamos ouvir, e seja quem for que esteja falando, se ele está falando da palavra, é a palavra de Deus, e nós devemos dar ouvidos à palavra de Deus. Eu sei que nós vivemos uma vida dinâmica e de cansaço, e muitas pessoas vêm às vezes para o culto cansados, de uma semana inteira de trabalho, acordando cedo, e alguns acordaram cedo para estar aqui. Eu entendo o cansaço físico, mas é importante que vocês entendam também que esse momento não pode ser desperdiçado de forma alguma. Então eu tenho que juntar todas as minhas forças, né? Não dar descanso para os meus olhos, não deixar minha mente escapar, fugir dali, não, tem que ficar aqui. Você levar, como disse Paulo aos Coríntios, levar os pensamentos cativos ao Senhor. Pegar o meu pensamento, trazê-lo cativo, dizer, não, você vai ficar aqui, você vai ouvir o que está sendo dito e você vai procurar tirar o melhor proveito disso. É um desafio constante fazer isso. Então, como eu disse, algumas pessoas não desejam e muito menos desejam ardentemente. Você quer saber o que é desejar ardentemente? Pedro aí, ele utiliza essa metáfora da criança recém-nascida. Como ela deseja o leite. E todo mundo já viu isso de alguma forma, né? Todo mundo aqui já deve ter visto uma criança, quando ela quer leite, como é que ela faz? Ela não dá paz para ninguém que esteja perto dela, e não adianta, porque ela não dá paz. E ela não quer saber que dia que é, onde é que os pais estão e a mãe está, onde é que horário que é, não é? Não querem saber. A hora que elas querem o leite, elas querem mesmo. E elas querem e elas desejam ardentemente. Parece que a vida delas está dependendo daquilo. É essa metáfora que Pedro faz. É essa comparação que ele faz. Nós devemos desejar e desejar ardentemente. Eu quero, eu preciso. Eu não vou dar descanso aos meus olhos. Eu preciso ler a palavra. Eu preciso estar no culto. Eu preciso ouvir a palavra. Eu dependo disso para a minha vida, para o meu crescimento espiritual. E eu não vou deixar isso por nada. Eu não vou trocar isso por nada. Eu sei que isso é vital para mim. Então eu vou desejar. Nós já falamos disso a contento também semana passada. Talvez não falemos ainda da terceira ação que se espera de nós, que é a ação de nos achegar, como está aí no versículo 4 do texto que nós lemos. Está dizendo assim, chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Pois bem, irmãos, é tempo de nos achegar a ele cada vez mais. Não dá tempo de distrações, é tempo de todo cristão procurar se achegar mais a Jesus. Se identificar mais com Jesus. Essa proximidade traz uma experiência e uma identidade. É tempo de nos achegarmos a Jesus para nós não ficarmos falando de coisas que nós não vivemos. É duro quando você vê pessoas que falam de algo que não vivem. E logo fica evidente que elas não vivem aquilo que estão falando. É ruim quando você vê pessoas que são chamadas de cristãos, mas eles não demonstram isso. Eles não demonstram proximidade com Jesus. Eles não falam como Jesus falava, eles não andam como Jesus andava, as prioridades deles não são as prioridades de Jesus, o pensamento deles não é o pensamento de Jesus. As lições que eles mais aprendem na vida são as lições
do Cortella, do Leandro Carnal e de algum outro filósofo famoso aí. Eles gostam daquelas frases de efeito que são passadas pelos coaching e pelos mentores da nossa era. Então são palavras curtas, né, de autoajuda, e as pessoas são levadas por isso. Mas não falam a palavra de Jesus. Não sai dos lábios deles coisas que Jesus disse. Não reproduzem falas de Jesus. Não reproduzem ensinamentos de Jesus. Não se achegam a Jesus, portanto. E então fica incoerente. Estão falando de Jesus, mas estão seguindo princípios de outros. Alguns cristãos, infelizmente, irmãos, têm mais fala de Buda nos seus lábios do que de Jesus. Pasmem com isso. Está ali, e é facilmente perceptível, que alguns cultos, irmãos, infelizmente, cultos que deveriam ser direcionados a Jesus. Como meu coração se alegra, como meu coração se enche, quando nós escolhemos hinos como escolhemos de hoje, como os hinos que foram cantados hoje. Não teve um dos cânticos que cantamos aqui que não exaltasse o nome de Jesus, que não glorificasse Jesus, que não colocasse Jesus no lugar que ele merece, no lugar de adoração, de louvor, porque tudo aqui é dele, por ele e para ele. Então, cada vez que nós estivermos reunidos aqui, temos que exaltar o nome de Jesus. Ele é que é tudo para nós. Então, irmãos, alguns cultos têm muitos ensaios, e tem muitos incentivos, e tem muito autoajuda, e tem muita lição, 7 passos para você alcançar o sucesso. Você não vê essas coisas em Jesus e no Evangelho. Como você ser bem-sucedido. E você não vê Jesus ensinando essas coisas. E aí parece que a gente está num outro ambiente, e não numa igreja cristã. Nós precisamos nos achegar a Ele. E eu sei, irmãos, não é fácil se achegar a Ele. Sabe por quê? Porque Ele foi rejeitado. Ele foi rejeitado pelos homens, pelos construtores. Sabe, os homens, os especialistas, os doutores, os mestres, aqueles que são craques em construção, eles olharam para aquela pedra e disseram assim: essa pedra não serve para nós. Ela não tem espaço para ela na nossa construção. Então, o mundo olhou para Jesus, olha para Jesus e fala assim: Jesus não cabe na nossa vida. Nosso modelo de vida, nosso modelo de sucesso, nosso modelo de vitória, não cabe Jesus nele. E rejeitaram Jesus. E às vezes nós cristãos fazemos esse papel também. Nos unimos àqueles que rejeitaram Jesus. Alguns de nós estão buscando aceitação em um mundo que rejeitou Jesus. Irmãos, quando o mundo nos rejeita, quando o mundo nos persegue, quando o mundo nos maltrata, quando o mundo nos despreza, é um bom sinal. Acredite, é um bom sinal. Porque a nossa postura, a nossa atitude, não está deixando o mundo confortável. O mundo não ficava confortável na presença de Jesus. O mundo não pode ficar confortável na nossa presença. As pessoas não podem ficar confortáveis entre nós. Confortáveis no sentido de seguindo o seu ritmo de vida. Porque às vezes as pessoas estão contando um caso. E o caso, a história, a piada, o conto, não é algo saudável, nem moralmente, nem humanamente, quiçá espiritualmente. Não tem nada a ver, não exalta Deus, aliás, zomba de Deus algumas vezes. E aí o cristão chega, e as pessoas continuam confortáveis. Elas continuam falando como estavam falando, agindo como estavam agindo. Nada muda. A presença do cristão ali não mudou nada. Isso nunca aconteceu com Jesus. Onde Jesus chegava, o ambiente era mudado pela presença dele. E às vezes, irmãos, esse ambiente se tornava hostil. Os homens crucificaram Jesus. E não foi porque Jesus os mimava. Não foi porque Jesus os acarinhava. Não, os homens crucificaram Jesus porque Jesus os confrontava. Eles eram confrontados pela simples presença de Jesus entre eles. É isso que se espera de nós, irmãos.
que a gente traga confronto para esse mundo. Que as pessoas, ao estarem conosco, tenham sede de Deus. Que elas, ao conviverem conosco, tenham sede de Deus. Aliás, essa é uma das coisas que é um dos efeitos, não é, que o sal provoca. E você sabe que Jesus disse que nós somos sal da terra e luz do mundo. Se tem uma coisa que sal provoca, é sede. Todo mundo aqui já passou por isso. É só você comer um pouco mais de sal e você percebe que o seu organismo clama por água. Você quer beber porque quer beber. E você muitas vezes, sabe aquele dia que você fica com a sede assim, que você bebe água quase que sem controle. Aí você se lembra, bom, é por causa daquilo que eu comi. É porque eu comi aquela comida, eu comi aquilo, então isso está provocando sede em mim. Bom, o cristão deve provocar sede nas pessoas. As pessoas, ao conviverem conosco, devem ter sede de Deus. Não só as pessoas lá fora. E agora eu quero também dizer sobre um outro grupo de pessoas que deve ser nosso alvo também. Porque é verdade, irmãos, o mundo está aí e o mundo deve ser nosso alvo. Nós temos que pregar o Evangelho. Mas o nosso país surgiu uma geração que também precisa ser nosso alvo. Uma geração de pessoas que estão na igreja, lotam as igrejas, mas que não têm sede de Jesus, não têm sede de Deus, não têm sede das coisas espirituais, não têm sede da presença do Espírito Santo para elas mais na vida delas. Tanto faz se o Espírito Santo se manifestar ou não, tanto faz se ele sentir a presença de Deus ou não. O que importa é que ele cumpra lá o seu papel, o seu ritual de ir ao culto. Se ele sentiu Deus ou não é outra história. Não, irmãos, eu e você não podemos nos conformar com isso. Primeiro, eu preciso de Deus, eu quero sentir Deus, eu quero sentir a presença de Jesus. Não para que eu venha crer, mas porque eu creio que Ele está aqui. Então, Senhor, fala comigo, me permita sentir sua presença. E eu quero que eu e você, irmãos, passemos a despertar isso dos outros crentes. Porque há muitos crentes, talvez haja entre nós, que tanto faz para eles como tanto fez. Eles vêm a esse lugar como vão a qualquer outro lugar. Mas eles não têm sede de Deus. Eles não têm sede de participar das coisas de Deus, do mover de Deus, do plano de Deus, do projeto de Deus. São coisas separadas. Eles têm a vida deles e existe o reino de Deus. Eles têm planos e projetos para o futuro. É engraçado quando você conversa com alguns e eles têm traçado como é que vai ser o 2022 deles. E é legal isso. Você olha e fala assim, poxa, mas onde é que está Deus nessa história? Não houve nem um se Deus quiser. Nem um se Deus quiser a gente ouve mais. Olha, eu estou planejando fazer esse curso. E se Deus quiser, eu vou fazer. Não, irmãos. Eu estou pensando em comprar isso. E se Deus quiser, eu vou comprar. Eu estou pensando em mudar para tal lugar. E se Deus quiser, eu vou mudar. Não, essa fala não tem mais entre os cristãos. Eu estou me organizando, eu estou me programando, eu estou me planejando. E no final do ano eu vou para tal lugar. E você fica olhando assim e fala, puxa vida, mas e se não for o plano de Deus? E se não for a vontade de Deus essa? E se Deus não tem esse chamado para essa pessoa, como é que vai ser? Meus irmãos, é tempo de voltarmos a dizer, se Deus quiser. Se Deus quiser, faremos isso e aquilo. E eu disse, essa frase é tão complicada, que às vezes, quando o irmão te convida para alguma coisa, ou te chama para fazer qualquer coisa, ou te faz uma proposta, e você fala assim para ele, irmão, não, se Deus quiser, eu vou, se Deus quiser vai dar certo. Ele diz assim, não, se Deus quiser, não, vai dar. Irmão, eu disse que se Deus quiser eu vou. Não, já deu, irmão. Deus já quer. Deus quer. Quer dizer, são porta-vozes de Deus, assim, do futuro. Não aceitam não nem que a gente fale se Deus quiser. Nós precisamos chegar a Jesus. Ele é essa pedra que foi rejeitada pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Deus escolheu Jesus e fez dele a principal pedra de esquina. A principal pedra angular. A partir dele, Deus constrói, tudo que Deus constrói é a partir de Jesus. Tudo que Deus faz é a partir de Jesus. Essa pedra que os edificadores, que os construtores rejeitaram, Deus a colocou como pedra angular, como pedra de esquina, como pedra principal. E todos nós agora nos juntamos a Ele. Eu quero que você conheça isso aqui. Por favor, minha irmã. Tudo isso que Deus fez e nos fez saber e chegar, é para que a gente entenda que nós devemos oferecer e proclamar. O fato de Deus nos fazer raça eleita, o fato de Deus nos fazer sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus.
o fato de Deus nos tirar, nos limpar de tudo que é ruim, de toda maldade, maledicência, dolo, inveja, hipocrisia. O fato de Deus nos trazer para perto dele, querer que nós desejemos, como criança recém-nascida, o leite espiritual que nos leva a crescer. É para que a gente, depois disso, possa oferecer e proclamar. Por favor, preste atenção no versículo 5 que nós lemos aí. Pode passar, minha irmã. O versículo 5 diz assim: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Quando nós nos aproximamos de Jesus, que é a pedra que vive, a pedra que foi desprezada pelos homens, nós nos tornamos também pedras que vivem. Nós também fazemos parte desse mesmo edifício, desse mesmo templo, desse mesmo altar. Nós também somos pedras que vivem. E que Deus nos separou com uma finalidade. A finalidade de oferecermos sacrifícios agradáveis a Deus. Sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. A palavra sacrifício, irmãos, ninguém gosta. Ninguém gosta de usar, inclusive. A gente entende que sacrifício não é para nós. Sacrifício foi para Jesus. Jesus já fez o sacrifício. Agora não há sacrifício nenhum para nós fazermos mais. Não há nada que se espera de nós. Mas, irmãos, há muito que se espera de nós. É verdade que a gente não precisa mais levar os animais lá para serem imolados como se fazia no Antigo Testamento. É verdade que nós não precisamos mais fazer todos aqueles rituais que os sacerdotes faziam. Mas espera-se de nós alguns sacrifícios. O Senhor nos salvou a mim e a você, e agora Ele espera de nós alguns sacrifícios. Eu quero muito que você entenda que há sacrifícios a serem feitos. O nosso corpo ser oferecido a Deus é um tipo de sacrifício. Nós vamos falar um pouco sobre isso já já. O nosso louvor, fruto dos nossos lábios, que confessam o nome de Jesus. Atitudes, práticas do bem. Espera-se de nós práticas do bem, e isso é sacrifício agradável a Deus. Espera-se de nós, irmãos, que a gente coopere uns com os outros, que a gente coopere com o plano de Deus, com a obra de Deus. Isso é sacrifício agradável. Espera-se de nós ação de graça. O nosso Deus espera que nós ofereçamos a Ele sacrifícios de ações de graça. Isso é um sacrifício que agrada a Deus. O Senhor espera de nós que nós ofereçamos a Ele o nosso coração quebrantado, o nosso espírito quebrantado. E isso Deus não rejeita, porque isso para Ele é um sacrifício agradável. O Senhor espera que eu e você coopere financeiramente, contribua com os necessitados e com a obra de Deus aqui na terra. E isso é um sacrifício espiritual agradável a Deus. Sabe o que é sacrifício espiritual, então? Vamos começar lendo o texto de Romanos capítulo 12, por favor. Pega a sua Bíblia, eu quero que você conheça Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Nós vamos ser rapidinhos aqui, que nós vamos terminar nos próximos minutos. Mas pega Romanos capítulo 12, versículo 2, para você se lembrar disso. E eu vou lendo aqui à medida que eu for achando. Você corre aí, tá bom? Diz assim Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vejam aí no versículo 1, que vos apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Há um sacrifício do qual Deus se agrada. Há um sacrifício que Deus deixou para eu e você oferecermos. Há um sacrifício que Deus espera que você ofereça constantemente. E esse sacrifício é oferecer o seu corpo, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Irmãos, algumas pessoas não cultuam mais. E Deus espera ser cultuado. Deus quer que eu e você ofereçamos culto a Ele. Algumas pessoas acham que o culto já não tem mais tanta importância assim. Eu posso ficar em casa, afinal de contas vai passar mesmo o culto vai ser transmitido. E aquilo que deveria ser bênção para a igreja, aquilo que deveria ser para outras pessoas que não conhecem o Evangelho ainda,
Aquilo que deveria ser para as pessoas que estão enfermas e que não têm condição de se locomover, passou a ser muleta para muito crente. As pessoas ficam em casa agora, porque elas, afinal de contas, se eu ficar em casa, eu fico livre, eu serei livre, eu não vou ter risco de Covid. Irmãos, e amém? Se alguém fala assim, eu não vou à igreja porque eu tenho medo de ser contaminado pelo vírus, amém, eu entendo isso. Desde que você também não vá para o trabalho, não vá para a escola, não vá à farmácia, não vá à feira livre, não vá ao supermercado, não vá à praça pública, desde que você não entre no ônibus na condução. Então eu vou entender isso. Mas, pasmem, algumas pessoas acham que só na igreja é que tem risco de pegar o vírus, porque elas fazem tudo mais. Elas vão para todo lugar, elas participam de festas, elas viajam, elas se assentam na poltrona do ônibus ou na poltrona do avião, ao lado de outras tantas pessoas no ambiente fechado. Elas vão à feira livre, e elas tocam nos produtos que todo mundo tocou, e elas conversam cara a cara com o feirante, e elas vão à farmácia, e vão ao açougue, e vão para todo lado, irmãos, e não tem nenhum problema. Mas elas não vêm à igreja porque elas têm medo do Covid. Elas estão deixando de oferecer o seu sacrifício a Deus. E Deus espera que eu e você ofereçamos o nosso corpo, um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, que é o nosso culto racional. E que a gente não se conforme com esse mundo. Que a gente ofereça sacrifício pelo corpo, por não nos conformar com esse mundo. Irmãos, tem coisas que são normais para o mundo. É tudo certo para o mundo, está tudo bem para o mundo. Mas não está tudo bem para mim e para você. Nós entregamos nossa vida a Jesus. Nós pertencemos a Deus. Nós nos unimos a Ele. Ele foi rejeitado pelo mundo, ele foi rejeitado pelos homens. Ele não é padrão de vida para o mundo, mas é padrão de vida para mim e para você. Então, eu não posso me conformar com esse mundo. Eu não posso tomar sobre mim a forma desse mundo. Eu não posso fazer as escolhas que o mundo faz. Eu não posso ser guiado pela cartilha do mundo. Eu não sou desse mundo. Eu não pertenço a esse mundo. Eu pertenço a Jesus. Então, eu não posso me conformar com esse mundo. Em nome de Jesus, não se conforme, não. Se algo tem acontecido na sua vida, que você sabe que não está de acordo com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, não se conforme, não. Peça ao Senhor, Deus, me ajuda nisso aqui. Senhor, eu tenho agido assim, Senhor. O Senhor sabe, eu não tenho conseguido me livrar. Mas eu sei que isso não é vontade do Senhor. Eu sei que isso não é plano do Senhor. Então me ajuda, Deus. Eu não quero mais seguir fazendo aquilo que o mundo faz. Eu quero oferecer o meu corpo a Ti, como sacrifício vivo, santo e agradável. Eu quero que o Senhor se agrade de mim. Eu quero que o Senhor se agrade do meu culto. Senhor, eu quero cultuar todas as vezes que eu puder. Eu quero ir à igreja todas as vezes que eu puder. Eu quero dar culto na minha casa. Eu quero ter culto na minha vida. Eu quero cultuar o tempo todo. Me ajuda nisso, em nome de Jesus. Isso é agradável a Deus. Isso é um sacrifício agradável ao Senhor. Meu irmão, acredite nisso. Alguns de vocês estão aqui, já vai para 3 horas. Vieram para o café da manhã, porque acharam que era importante participar da comunhão com os irmãos. Vieram para a escola bíblica, porque entenderam que é importante sentar para ouvir a palavra de Deus. Permaneceram no culto e adorar a Deus, porque entenderam que é importante estar aqui no culto. Irmãos, isso é sacrifício, e é sacrifício agradável a Deus. Ninguém faz isso sem sacrifício. Ninguém faz sem algum esforço. É preciso ter algum esforço. Não é? E nessa manhã você fez esse esforço, está aqui, acredite, Deus está recebendo o seu sacrifício. Amém? Mas não é só o culto, o louvor que nós entregamos aqui, o fruto dos nossos lábios que confessam o nome de Jesus. Isso é um sacrifício agradável a Deus. Veja Hebreus capítulo 13, por favor, do versículo 14 ao 16, pega aí a sua Bíblia. Passe algumas páginas, por favor. Hebreus capítulo 13, último capítulo do livro da carta aos Hebreus, versículo 14, Hebreus 13, 14 diz assim: na verdade não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir, por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem, a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz, Deus se alegra. Lembra de Pedro que nós lemos lá? Ele nos fez pedras vivas, para que nós ofereçamos a Ele sacrifícios espirituais agradáveis por meio de Jesus Cristo. Lembram disso? O primeiro sacrifício espiritual agradável a Deus é o nosso culto racional, é o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Ele.
O segundo sacrifício que eu quero chamar a sua atenção é o sacrifício de louvor. É o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Lembra de novo o versículo 15. Por meio de Jesus, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Sacrifício de louvor, fruto de lábios que confessam o seu nome. Você falou de Jesus essa manhã. Você falou com Jesus essa manhã. Você ofereceu o fruto dos seus lábios. Você ofereceu fruto que confessa. Você confessou que Jesus é seu Senhor essa manhã. Você confessou que Jesus é o seu Rei essa manhã. Você disse que Ele é tudo para você. Bom, isso é sacrifício de louvor. É fruto de lábios que confessam o nome dEle. Ofereçamos sempre a Deus sacrifícios de louvor. Fruto de lábios que louvam e exaltam o seu nome. Olha o que diz o versículo 16. Não negligencieis igualmente. Tem algo que é importante também, além do louvor. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se alegra, se compraz, se agrada. Entende isso? Entende que além do fruto dos lábios se confessa o nome dEle. É preciso práticas do bem. É preciso cooperação mútua. Irmãos, Deus está esperando que eu e você faça mais o bem. Nós somos propagadores do bem. Nós somos multiplicadores do bem. Nós fazemos o bem. Quando as pessoas estão perto de um cristão, elas têm que saber que elas estão do lado de alguém que é gente boa, que vai lhes fazer o bem. Eu estava evangelizando uma pessoa, há um tempo atrás. E ela disse, olha, pastor, desculpa, meu irmão, eu gosto de crentes, mas tem alguns crentes que eles parecem o capeta. Gente ruim, gente ruim. Eu trabalho com uma pessoa que é ruim. Ela é crente, mas ela é ruim. Sabe, o dono da empresa resolveu colocá-la como chefe. Nossa, se ela já era ruim, ela ficou pior ainda, ela virou cão. Ela é o cão chupando manga. Gente, mas você vai evangelizando alguém assim? E aí, ela falou com quem que ela trabalhava. E era uma das líderes da igreja. Pessoa que estava ali com a gente o tempo todo. Louvando a Deus, exaltando a Deus. Mas no ambiente de trabalho, era o cão chupando manga. Irmãos, não dá. Não dá, irmãos. Eu sei que quando você tem uma posição de liderança, eu sei que quando você recebe a confiança dos seus patrões, dos seus superiores, exige de você uma postura, e eu sei que às vezes você precisa de ser um pouco rígido. Ok, irmãos, mas rigidez é uma coisa, maldade é outra coisa. Ruindade é outra coisa. Nós não podemos deixar de ser humanos só para sermos bem-sucedidos no nosso trabalho. Só para sermos considerados bons líderes aos olhos dos patrões, então nós pisoteamos, nós massacramos, nós somos desumanos com as pessoas que trabalham com a gente. Meus irmãos, alguns, eu já ouvi certa vez, se não for assim, então não dá para você ser gestor aqui. E eu disse, então não dá para eu ser gestor aqui. Porque se eu não posso ouvir o choro de um, se eu não posso me condoer com a desgraça do outro, se eu não posso ter misericórdia nunca, então de fato não dá para eu ser gestor aqui. Porque se para eu ser gestor, eu tenho que agir totalmente contrário ao que eu tenho ouvido e aprendido de Jesus, então não dá para eu ser gestor. O Senhor cuidará de você de outra forma, o Senhor abrirá outra porta, confia no Senhor, ofereça a Ele sacrifício de fazer a prática do bem. Faça o bem. Se uma porta se fechar aqui, Ele é poderoso para abrir outra porta para você ali. Mas continue fazendo o bem. Não importa a quem faça o bem. Coopere. 3 coisas nós vimos aí, você viu? Sacrifício e louvor, que é o fruto dos lábios, confessa o nome. Prática do bem e cooperação mútua. Coopere, pelo amor de Deus, coopere. Irmãos, não dá mais. A igreja não resiste mais a isso. 20% dos crentes fazem 80% do trabalho. E 80% dos crentes ficam só com 20% do trabalho. Irmãos, veja quantas pessoas tem aqui que estão envolvidas com a obra. Tem pessoas aqui que têm 3, 4, 5 funções aqui nessa igreja. Estou falando da nossa igreja.
4, 5 funções. A pessoa lidera esse departamento, e a pessoa faz isso aqui, e a pessoa dá aula ali, e a pessoa... Enquanto isso, tem outros que estão de braços cruzados, que não se envolvem, que não se comprometem, que não cooperam. Irmãos, não é tempo mais de sermos assim. Em nome de Jesus, se você não tem atividade nenhuma nessa igreja, se você não tem função nenhuma, pelo amor de Deus, ache alguma coisa para você fazer. Ache uma forma de você cooperar. Ache uma forma de você servir, irmão. Deus chamou você para isso. Se você está aqui seguidamente, domingos seguidos, cultos seguidos, meses seguidos, anos seguidos, e nunca fez nada nessa igreja, você está perdendo tempo aqui. E mais que isso, está fazendo outras pessoas perderem tempo com você. Já não é tempo mais de você ficar nessa meninice, nessa falta de compromisso. Em nome de Jesus, assuma algo. Chega e diga, pastor, eu quero fazer algo. Me diga o que eu faço. Cutuca o irmão, procura alguém que é líder, procura o seu líder, alguém que você sabe, irmão, como é que eu posso ajudar? Mas coopere de alguma forma. Isso é um sacrifício que agrada a Deus. Nós somos chamados para oferecer e oferecer sacrifícios agradáveis a Deus. O nosso corpo, como culto, o nosso louvor, fruto dos nossos lábios, confessa o nome dele. A prática do bem com as pessoas que estão ao nosso lado e a cooperação mútua são sacrifícios que agradam o nosso Deus. Está entendendo? Diga amém. Por favor, se envolva com alguma coisa, se comprometa com alguma coisa. Irmão, eu quero ajudar a lavar o banheiro. Não tem problema, não tem demérito nenhum nisso. É bênção, haverá galardão para isso. Deus te recompensará por isso. Olha, eu quero entregar o copo d'água. Eu quero abrir a igreja, eu quero fechar, eu quero apagar as luzes. Eu quero ajudar na limpeza. Eu quero entregar um folheto, como é que eu faço? Eu quero anunciar toda semana, eu quero replicar a mensagem do culto. Ache um jeito, mas faça alguma coisa em prol do reino de Deus. Não se conforme em ficar à toa, parado, sem função nenhuma. Em nome do Senhor Jesus. Esse é um sacrifício que Deus se agrada. E o Senhor salvou você para oferecer sacrifícios. Seja o seu corpo em sacrifício, seja o fruto dos seus lábios, seja a prática do bem, ou seja a cooperação mútua. Amém? Mas tem mais um sacrifício que eu quero que você entenda. Olha o Salmo 50, versículo 12, por favor. Salmo 50, versículo 12. Pega aí. É um salmo de Asaf, e o salmista diz o seguinte, no versículo 12. É um diálogo dele com Deus, e ele está aqui replicando a fala de Deus. Diz assim o Salmo 50, versículo 12. Se eu tivesse fome, não tu diria? Pois o mundo é meu, e quanto nele se contém. Acaso como eu carne de touros, ou bebo sangue de cabritos? Oferece a Deus sacrifício de ações de graça, e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Eu vou repetir o versículo 12. Deus está dizendo assim dos sacrifícios que entregavam a ele, porque levavam touros, animais, derramavam sangue. E o Senhor diz o seguinte, vou repetir o versículo 12. Se eu tivesse fome, eu não te diria? Pois o mundo é meu, e tudo quanto há no mundo é meu também. Acaso como eu carne de touros, ou bebo eu sangue de cabritos? Oferece a Deus sacrifício de ações de graça e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. 3 coisas importantes aqui também, irmãos. Isso é sacrifício que agrada a Deus. Ações de graça. Seja grato, meus irmãos. Louve a Deus, agradeça a Deus, manifeste gratidão. É duro ver cristãos que só reclamam, tudo está ruim. O tempo todo está ruim. Se faz calor, está ruim. Se chove, está ruim. Tudo está ruim. Reclama da casa, reclama do carro, reclama da família, reclama da esposa, reclama do esposo, reclama dos filhos. Tudo dos outros é bom. Tudo dos outros é bom. A esposa do outro é que é a dona de casa perfeita. O esposo da outra é que é, aquele homem sim. Os filhos do outro, nossa, que bênção que são essas crianças. A casa do outro, nossa, você viu que casa? O carro do outro, tudo do outro é que é bom.
Enquanto você não aprender a ser grato por aquilo que Deus te deu, você não é digno de ter mais nada. Você não sabe agradecer pelo que tem. Você está aqui alimentado e vestido e não agradeceu a Deus hoje por isso ainda? Seja grato a Deus, ofereça a Ele sacrifício de ações de graças. Amém? Segundo aí nesse texto, cumpra os seus votos. Cumpra os seus votos. Tem crente que vota e não cumpre. Fiz um voto com Deus e esqueceu. Deus não esqueceu. Cumpra os teus votos. Tem outros que sabem o que estão fazendo? Bom, para não correr o risco de votar, fazer voto e não cumprir, nem faço mais. Né? Não faço. Não se compromete com Deus, não assume compromissos com Deus, não tem desafios, não se coloca desafios. Coloque-se um desafio, meu irmão. Eu quero fazer isso para Deus, eu vou fazer para a glória do seu nome. Assuma, vote, faça um voto a Deus. Deus honrará você se você cumprir os seus votos. Faça e cumpra. Amém? Por fim aí, no versículo seguinte, versículo 15, invoca-me. Invoca-me no dia da angústia. Eu vou te livrar e você vai me glorificar. Invoca a Deus. Invoca, clame ao Senhor. Está angustiado, fale com Deus. Volte à prática do invocar a Deus. Ele vai te livrar, você vai ter a oportunidade de glorificá-lo. Olha o que diz o versículo 23 desse salmo. Salmo 50, 23 diz o seguinte: o que me oferece sacrifício de ações de graça, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. O que oferece sacrifício de ações de graça, esse me glorificará. Ofereça ao Senhor sacrifício de ações de graça. Seja grato. Eu sou do tempo que as pessoas faziam culto de ação de graça nos seus lares, lembram? Sabe por que as pessoas faziam culto de ação de graça? Deus abriu uma porta de emprego para mim. Eu faço um voto. No meu primeiro pagamento, eu vou entregar uma oferta especial na casa de Deus. Já viu isso? Ficou passado. Deus me concedeu uma bênção. Eu comprei uma casa nova. Eu vou fazer lá um culto de ação de graças. Vou convidar a igreja e vamos fazer lá um culto de ação de graças. Tem visto isso acontecer ultimamente? Raro. Olha, Deus me deu uma bênção. O Senhor me concedeu a realização de um sonho. Eu quero oferecer a Deus um culto de ação de graças. Já teve algum culto de ação de graças na sua casa? Por qualquer motivo que seja? Já reuniu pessoas e disse, eu quero oferecer um culto ao meu Deus por causa disso aqui? Ah, não, você está quando eu tiver uma mansão no Morumbi, eu vou abrir as portas da minha casa e vou fazer um culto de ação de graças. Não vai, não vai. Se não é capaz de fazer no barraquinho que mora hoje, não é capaz de fazer na mansão que vai morar um dia. Não é capaz. Quem tem ação de graças no coração, quem tem sacrifício de ação de graças no coração, agradece por qualquer coisa. Ah, comprei um carro, é um Fusca. Não, Fusca não é carro. A pessoa fala, não comprei um carro, a pessoa fala, comprei um Fusca. Eu sou da época que você dizia, eu comprei um Fusca. Mas como era bom, porque o povo comprava um Fusca. E ele vinha para a igreja e dizia, pastor, eu quero oferecer um louvor a Deus, porque o Senhor me concedeu a graça, eu comprei um Fusca. Hoje, é como se não fosse Deus quem deu. É como se Deus não tivesse participação nenhuma nisso. As pessoas compram, vendem, progride, melhora, prospera e não se lembra de Deus, não dá ação de graças a Deus. Em nome de Jesus, isso é um sacrifício que agrada a Deus. Vá para a empresa. Se tem uma empresa, Deus te deu uma empresa, que bênção. Reúne o povo lá, reúne os funcionários, reúne todo mundo. Diga, hoje nós vamos dar graças a Deus. Pelo quê? Pela bênção que vai vir ainda. Está ruim, mas vai melhorar. E nós vamos começar a agradecer a Deus desde agora. Comece a oferecer sacrifício de ações de graças a Deus. Desenvolva o hábito de agradecer a Deus. Agradeça pela sua esposa. Agradeça pelo seu marido. Ah, ele não é como deveria ser, mas vai agradecendo pela fé. Comece agradecendo. Vai dando graça, um dia ele chega lá. Louve a Deus pela vida dele. Louve a Deus pelos seus filhos. Pare de comparar seus filhos com os filhos dos outros. Para dizer, viu fulano, viu ciclano, não interessa ciclano, Deus deu esses filhos a você, louve a Deus por causa deles, agradeça, deixe eles saberem que você é grato a Deus pela vida deles, amém, irmãos? Salmo 51, versículo 16,
Esse é um outro sacrifício que agrada muito a Deus, eu quero que você conheça rapidamente. Está escrito assim no Salmo 51, versículo 16. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te daria. Não te agrada de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Deus, se eu gostasse de sacrifício de animais, eu entregaria. Mas eu sei que o sacrifício que te agrada é um coração quebrantado. É um espírito quebrantado. É um coração compungido. O Senhor não despreza essas coisas. Eu sei que o Senhor não despreza. Eu estou entregando a Ti o meu coração quebrantado. Eu sei que o Senhor não vai desprezar. É isso, Senhor. E por fim, irmãos, para encerrar, eu quero que você conheça Filipenses 4,19. Vamos ler do 16. Filipenses 4,16 em diante. Que é o último sacrifício que eu quero falar com você aqui e a gente vai terminar. Carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, no versículo 16, está escrito assim: porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Vocês me deram, não uma vez, mas duas. Eu recebi, eu estou suprido. E eu não estou agradecido porque me deram. Não, eu estou acostumado. Eu sei ter e sei não ter. Eu estou agradecido porque isso vai aumentar o vosso crédito. Eu estou agradecido porque isso vai ajudar vocês mesmos. Porque isso que vocês fizeram veio como aroma suave, como um sacrifício agradável a Deus. A sua oferta, e o assunto aqui é a oferta, a sua cooperação, a sua contribuição, é o que Paulo estava agradecendo aqui. Paulo disse que as outras igrejas não faziam, mas aquela igreja fazia. E Paulo diz: eu estou muito grato, não por mim, mas por vocês, porque isso vai redundar em muito crédito a vocês. Vocês vão ter crédito para Deus, com Deus, e Deus não fica devendo nada a ninguém. É uma bênção ter crédito com Deus, porque Deus paga. E Deus paga com juros, com correção, multiplicado a 30, 60 e 100 por 1. Deus paga. Então, meus irmãos, isso que vocês estão fazendo para mim é com aroma agradável a Deus. É um sacrifício agradável a Deus. Eu louvo a Deus. E eu sei que o meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá cada uma das vossas necessidades em Cristo Jesus. Ofertar, contribuir, é uma forma de sacrifício que agrada a Deus. Amém, irmãos? Preste atenção em uma coisa. Continue oferecendo o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Continue não se conformando com este mundo, não tomando a forma do mundo, para que você experimente qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Continue oferecendo a Deus sacrifício de louvor, fruto dos seus lábios que confessam o nome dEle. Continue na prática do bem, na cooperação mútua. Essas coisas são como sacrifícios que agradam a Deus. Continue dando ação de graça, porque aqueles que oferecem sacrifício de ação de graça são esses que me glorificam, diz o Senhor. Continue oferecendo a Deus seu coração quebrantado e contrito, porque isso alegra o coração de Deus, e Ele não despreza esse tipo de sacrifício. Continue cooperando, contribuindo financeiramente. Contribua financeiramente com a obra de Deus. Eu estou falando disso mesmo, de dinheiro. Coloque o seu dinheiro na obra de Deus. Coloque o seu dinheiro, porque isso agrada a Deus. É sacrifício agradável a Deus. E Deus vai suprir cada uma das suas necessidades. Tenha coragem de oferecer sacrifícios agradáveis a Deus. Amém? Fique de pé no seu lugar, por favor. Ouça com atenção, meus irmãos. Eu sei que está sendo gravado, mas tudo bem. Os irmãos estão fazendo levantamento, os irmãos da administração aí da igreja, da tesouraria, tudo mais. Tem um sistema novo que eles compraram, estão calculando, tem alguns relatórios lá bem interessantes.
Surgiu um relatório essa semana, aqui da nossa igreja. Relatório de movimentação da nossa igreja. Nós temos na nossa igreja 184 membros. 184. 50 desses 184 não trabalham, não têm ganho nenhum financeiramente. Ou são esposas, donas de casa, ou são adolescentes, são jovens, ou são homens e mulheres que estão desempregados no momento, a gente sabe que está desempregado. Então nós tiramos essas 50 pessoas. Sobraram, portanto, 134. Dessas 134 pessoas, 134 irmãos, estou falando só de pessoas que trabalham e que são remunerados mensalmente. 134 pessoas. Nós não temos, dessas 134, nem 40 pessoas que são dizimistas da nossa igreja. Menos de 30%. De cada membro da nossa igreja, e eu estou falando, esquece os desempregados, esquece as mulheres que não trabalham, esquece os adolescentes, estou falando só de gente assalariada, que trabalha numa porta que Deus abriu para ele, que recebe um salário que Deus ajudou ele a receber. Mas ele não é dizimista nem ofertante nessa igreja. Isso é um sacrifício de louvor. Isso agrada a Deus. Como é que eu posso todo mês trabalhar, receber o salário que Deus me ajudou a receber, e não lembrar que eu frequento uma igreja, que eu pertenço a uma igreja, que eu congrego em uma igreja, que luta, que trabalha, que está todo mundo lutando, trabalhando para melhorar as coisas, para melhorar as condições de todo mundo, mas eu não me importo com isso, não é problema meu, porque o meu salário fica para mim e para minha família, porque eu não tenho nada a ver com essa igreja, não é problema meu a igreja, os outros lá que façam, que se virem. Então, irmãos, de cada 10 membros aqui da nossa igreja, que trabalham, 3 cooperam, e 7 não estão nem aí. Não é bom que seja assim. Não é bom que seja assim. E você acha que eu estou falando isso por minha causa? Eu estou suprido, graças a Deus. Deus tem cuidado de mim. Você acha que eu estou falando isso por causa de alguma causa aqui da igreja? Fique em paz. Deus tem cuidado dessa igreja. Os 30%, os 3 de cada 10, Deus tem usado o recurso desses, a oferta desses. E nossa igreja tem sido uma bênção, não nos falta nada, graças a Deus. Mas eu não tenho dúvida que esses 7 poderiam estar sendo muito mais abençoados do que estão. E eu quero muito ver você mais abençoado. Então, em nome de Jesus, faça um voto com Deus. Senhor, eu não vou mais receber o meu salário e fazer de conta que eu não sou membro de uma igreja. E não cooperar com essa igreja. E não ajudar de alguma forma. E não me envolver de alguma forma. Não, Senhor, eu não vou mais ter coragem de colocar o meu salário no meu bolso e dizer assim, os irmãos lá que se virem. Eles que se virem, se tem conta de luz para pagar, de água, se tem gente necessitada, se tem família. Tem uma coisa que me envergonha aqui, eu vou te dizer, aqui entre nós. Eu me envergonho quando os irmãos colocam ali naquela tela, coopere com 1 quilo, traga o seu alimento para cooperar com 1 quilo. É vergonhoso isso. Não é bom que seja assim. Se tem uma coisa que nós fazemos nessa igreja que não é bíblico, é isso. Acredite, isso não é bíblico. Ficar pedindo, traga o seu quilo de alimento, traga o seu pacote de arroz e feijão, isso não é bíblico. Entenda, não é, nós fazemos com consciência que estamos fazendo algo que não é bíblico. Sabe por que nós estamos fazendo algo que não é bíblico? Porque nós não estamos fazendo o que é bíblico. Porque se cada um de nós fôssemos dizimistas, nós não precisávamos ficar dizendo, irmão, traga o seu quilo, porque nós teríamos em abundância. Se nós temos conseguido sobreviver, se nós avançamos o que avançamos, se nós já fizemos o que já fizemos, com 3 de cada 10 contribuindo, já pensou se nós tivéssemos 6 de cada 10, que nós não faríamos? Já pensou se nós tivéssemos 10 de cada 10 contribuindo, que nós não faríamos? Então, em nome de Jesus, faça um voto com Deus. Desafio você a fazer um voto. Eu vou ser um dizimista. Senhor, me ajuda, me abençoa, porque eu vou ser um dizimista. Eu vou ser um ofertante. Eu vou participar mais da vida dessa igreja. Eu vou ser uma bênção nessa igreja. Em nome do Senhor Jesus. Está entendendo? Amém. Leia Filipenses 4 de novo e veja que isso é um sacrifício que agrada a Deus. Deus não quer que eu seja um dizimista. Deus não precisa disso. Deus não precisa, quem precisa é você. A igreja precisa, não, a igreja também não precisa, a igreja de Deus, Ele cuida. Quem precisa é você.
E você, agora faça, para você ver o que Deus vai fazer na sua vida também. Porque Ele é fiel em cumprir sua palavra. Amém? Pai querido, muito obrigado por essa manhã. Te louvo e te agradeço pela vida desta igreja, pelos meus irmãos e irmãs. Senhor, ajuda-me, Deus, ajuda-nos, Senhor, a sairmos daqui incomodados, em querermos entregar mais o nosso corpo a Ti, em queremos entregar mais fruto de louvor que confessam o Seu nome, apresentar o nosso coração quebrantado constantemente, ter sempre ação de graça, Senhor, na nossa vida. Meu Deus, me ajuda a ser um ofertante, a ser um dizimista fiel. Ó Deus, que em nome de Jesus, Pai, os recursos que chegam em minhas mãos possam ser entregues na sua obra, possam ser bênção na vida de um missionário, possam ser bênção na vida de um necessitado. Senhor, me ajude a fazer o bem, em nome de Jesus. O Senhor tem me dado tanto, o Senhor tem me abençoado tanto, Senhor. Eu quero também ser bênção onde quer que eu estiver. Me ajuda nisso, ajuda essa igreja, faz dessa igreja uma igreja comprometida em oferecer sacrifícios agradáveis a Ti por meio de Jesus Cristo. Nós oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Venha à noite se você puder, prestigie o culto, adore a Deus, é a nova oportunidade de culto. Se estiver com tempo livre, venha. Em nome do Senhor Jesus, vai ser uma bênção novamente à noite, para a glória do Senhor. Amém? Vá em paz, Deus te abençoe. Boa semana em nome de Jesus.